Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos dar início a uma sequência de 3 aulas onde o assunto será o pronome pessoal. Nós vamos ver que os pronomes e os pronomes pessoais são palavras que nós utilizamos em nosso idioma para representar os nomes, ou seja, os substantivos. Nós vamos ver que os pronomes, eles podem retomar, substituir ou acompanhar esses nomes, né? Ou esses substantivos. Então, gente, para que a gente possa dar continuidade a essa aula, eu peço que vocês peguem, por favor, a folhinha da atividade que vocês receberam, para que vocês possam acompanhar a explicação, tá certo? Então, todo mundo pegando a folhinha para a gente dar continuidade a essa aula. Então, gente, agora que vocês já estão com a folha em mãos, eu peço que vocês acompanhem a leitura. Diz assim: releia a primeira fala do entrevistador Serginho Groisman. Essa fala é daquela entrevista que vocês estudaram nas aulas anteriores, onde o Serginho Groisman, ele entrevista uma garota que sofria bullying na escola. E aí, na primeira parte dessa entrevista, ele diz o seguinte: eu vou falar agora com essa garota que sofreu na escola um problema muito grave. Ela está aqui, por favor, venha. Percebam que esse ato de comunicação aí, ele faz referência direta a 2 pessoas. Quem são essas pessoas? O próprio falante, né, que no caso aí é Serginho Groisman, e a menina sobre a qual ele fala. E para indicar essas 2 pessoas, foi empregado aí 2 pronomes. Vocês conseguiram já perceber aí quais foram? Foi a palavra eu e a palavra ela, que são pronomes. Por quê? Porque eles estão representando, respectivamente, o eu, representando o apresentador, que é quem está falando, e o ela, representando a menina, que é a pessoa de quem ele está falando. Então, esse é o assunto que nós vamos estudar agora. Essas palavras que servem para representar os substantivos. Conseguiram perceber aqui? Aí, para começar, nós temos aí um exercíciozinho da tirinha de Garfield. E aí eu peço que vocês agora respondam essa atividade, deem pausa aqui no vídeo, vocês vão responder a atividade, depois que vocês responderem, vocês voltam para o vídeo para a gente continuar falando sobre esse assunto, tá certo? Então, gente, se vocês já responderam a atividade, com certeza vocês perceberam que há algumas palavras que são responsáveis por associar o que é dito às pessoas que participam do ato comunicativo. Quem são as pessoas que participam aí desse ato comunicativo? As chamadas pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso aqui? As pessoas do discurso são o John, né, na tirinha, o Garfield, o gato, e os animais que entraram ali. Os animais, nesse caso, são a terceira pessoa do discurso. Nós vamos entender por quê. Ó, a primeira pessoa é aquela que fala. Vamos pegar aqui, ó, esse último balãozinho de fala do Garfield, quando ele diz assim: eu quebrei uma janela. Veja que para se referir a ele mesmo, ele utilizou o eu, porque é ele quem está falando. Então, o eu é usado para se referir à primeira pessoa do discurso no singular. Se aqui fosse mais de um gato, fosse 2 gatos ou mais, eles diriam nós, né? Porque são eles quem estão falando. Então, portanto, a primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala. E aí nós utilizamos o tu no singular e o vós no plural. E aqui no português brasileiro nós utilizamos também o você, né? O você no singular e o vocês no plural. A terceira pessoa do discurso é aquela sobre a qual se fala. Vamos identificar aqui a terceira pessoa do discurso? Veja na fala do John agora, também no último quadrinho, quando ele diz assim: o que eles estão fazendo na minha sala? Percebam que esse ele está se referindo a quem? Está se referindo aos bichos, né, que entraram. Os bichos não é o assunto do qual eles estão falando aí,
não é de quem eles estão falando nessa comunicação. Então, por isso, nós dizemos que é a terceira pessoa do discurso. E, portanto, utilizamos os pronomes ele e ela no singular e eles e elas no plural. Conseguiram compreender essa ideia? Um outro ponto que nós precisamos considerar sobre os pronomes é que, diferentemente dos substantivos, eles não têm um sentido fixo. Como assim? Em cada ato comunicativo, eles vão apresentar um referente diferente. Vamos pensar, por exemplo, em um bate-papo, né? Em um bate-papo entre duas pessoas. Quando é você quem está falando, né? Quando sou eu quem estou falando, por exemplo, eu utilizo o pronome eu para me referir a mim mesmo. Mas quando sou eu quem estou ouvindo e é outra pessoa quem está falando comigo, é ela quem utiliza o pronome eu para se referir a si, certo? Então, por isso que nós dizemos que os pronomes eles não apresentam um sentido fixo. O sentido deles vai depender do ato comunicativo, certo? Então, nós podemos dizer que pronomes são palavras cujo sentido é dado pela situação comunicativa. E eles podem substituir, retomar ou acompanhar os substantivos, como a gente viu lá no início da aula. E também, gente, os pronomes eles podem se classificar em pessoais, e aí os pessoais eles se dividem entre os do caso reto, os do caso oblíquo e os do caso e os de tratamento, certo? Aí nós temos também os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os pronomes possessivos, os demonstrativos e os interrogativos. Mas, por hora, nós vamos estudar apenas os pronomes pessoais, tanto os do caso reto, quanto os do caso oblíquo e também os de tratamento, tá certo? Então é isso, gente. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto. Por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.